Agindo como Jesus, nossa série no dia das ceias, examinando como ele reagiu a certas situações. Hoje, o título da pregação é Está desconfiando de mim? Lucas capítulo 7, versículos 18 a 23. Diz assim, Lucas 7, 18 a 23. No contexto aqui, como tem na passagem paralela em Mateus 11, João Batista estava preso por Herodes. Todas estas coisas foram referidas a João Batista, que estava preso, pelos seus discípulos. E João, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: És tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de molestias e de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: Ide, e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, ensina-nos, Senhor, a agir como Jesus agia, a reagir como Jesus reagia, a sermos exatamente como Ele é. Era aqui nesta terra. Ainda é porque ainda existe, Ele está ao teu lado, Ele é eterno, mas aqui na terra, como homem, nos ajuda a viver de uma maneira santa, como Ele andou. Nunca Ele cometeu pecado. Então não tem perigo de nós imitarmos o Senhor Jesus Cristo e pecar. O perigo é zero. Deveríamos ser muito mais imitadores de Jesus Cristo do que somos. E pensar que tem tantas milhões de jovens hoje, alguns até crentes, que seguem outros digitalmente, numa lista de milhares, às vezes milhões. Seguem porque o outro tem alguma característica, às vezes totalmente vazia, fútil, que não tem nada a ver com a vida em si, a vida como tu queres que ela seja vivida no dia a dia. Estamos em falta de pessoas para serem olhadas e seguidas, e que merecem ouvir de alguém dizer: eu sou um seguidor seu. Que sigamos a Paulo, como ele mesmo disse, que sigamos a homens de Deus nesta terra, que estão entre nós hoje, que saibamos ter olhos para ver e enxergar e dizer: este é um, esta é uma. E todos esses que assim fazem, começando com Paulo, dizia claramente: me sigam, porque eu sigo a Cristo. Então o modelo acaba sendo este aqui, que está à nossa frente, como eu acabei de ler, e que hoje aprendamos mais um pouco dele, o nosso modelo, aquele que temos gosto e prazer em seguir, o Senhor Jesus Cristo. Em nome dele, amém. João Batista, o grande arauto de Deus, há meses havia sido preso por Herodes. Da prisão ele ouve falar em Jesus,
dos milagres que Jesus fez e andava fazendo, das andanças dele, do ministério dele. Deve ter ficado surpreso ao não ter ouvido falar de um movimento de Jesus para assumir o poder, mostrando-se quem ele de fato era, o Messias, tão prometido a Israel, queria tomar conta do poder de tudo, ia dominar os inimigos de Israel, começando com, ou terminando com Roma, grande império que a todos abarcava ali, inclusive Israel. Assumiu o papel dele de Messias. Provavelmente João Batista ficou ansioso com a conversa pessoal com Jesus. Mas não era possível, estava preso numa masmorra. Então ele enviou uma pergunta através de 2 discípulos, como o texto diz. Tu és mesmo aquele que haveria de vir? Ou vamos esperar outro? Já pensaram no peso desta pergunta, vindo de quem veio? Deve ser muito difícil para uma esposa que leva a sério o seu casamento ouvir de um marido 20 anos depois: será que você é mesmo a mulher com quem eu deveria ter me casado? Ou um pai dedicado ouvir do filho: será que Deus não tinha um pai melhor para me dar? Uma mãe melhor para me dar? Ou um médico competente escutar do paciente depois de uma cirurgia dificílima: parece que eu deveria ter de procurar outro médico, doutor. Deve doer muito. Um médico competente, sério. Em grau infinitamente maior, Jesus foi publicamente questionado quanto ao seu ministério. Temos uma pergunta aqui do chefe, nosso chefe, João Batista. Qual é a pergunta? É só isso? O teu ministério? Não tem algo mais efetivo para nos mostrar? Algo mais forte? Algo mais convincente? Algo mais denso para nos mostrar? E um detalhe cruel nessa história, muito cruel nessa história. Quem questionava era exatamente, se havia uma pessoa no mundo que não era para questionar aquilo, era o arauto dele, Cristo, aquele que disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando ele passou ali à sua frente, exatamente aquele cidadão, aquele homem que havia sido escolhido por Deus para anunciar oficialmente o Messias, chegou ele, está ali ele. E agora vem João e diz abertamente, manda perguntar em público, na frente de todo mundo, se é ele que devia vir mesmo, devia esperar outro, ou deixando que não estava nem um pouco seguro, João Batista, em reconhecê-lo, reconhecer Cristo como o verdadeiro Messias. É importante lembrar que João estava preso, como acabei de dizer, arriscando perder a vida a qualquer momento, que foi exatamente o que terminou acontecendo. Isso deve ter pesado muito nas considerações de João.
como é que eu posso estar aqui preso miseravelmente, no meio de tanto bandido aqui, nesse lugar horroroso? O profeta que Deus escolheu para anunciar o reino do Messias, com a chegada do próprio Messias. Onde está o poder de Jesus Cristo em resolver esta situação? Provavelmente eu vá morrer, qualquer hora entra aqui algum soldado dizendo, mandaram te decapitar. E se ele pensou nisso, acertou, que foi exatamente o que aconteceu, como eu acabei de dizer. E vai terminar assim. Tem uma coisa errada, deve ter uma coisa errada. Não batia na mente de João Batista, no raciocínio, na lógica de João Batista. Deve ter sido muito angustiante para o pobre do João Batista, que era um homem de Deus, o maior nascido de mulher, como disse o próprio Jesus Cristo, depois que João morreu. Imagine a angústia daquele homem em ter que fazer isto. E nem só ter que fazer, mas estar sentindo aquilo dentro do seu coração, porque coisa que maltrata é fé hesitante. É uma fé que balança, maltrata muito, pelo menos quem é sério com as coisas de Deus e com as coisas espirituais. Não tem angústia maior, não. Imagino que não deva ter. Seja como for, razoável ou não, a desconfiança de João em Jesus deve ter doído muito, muito no próprio Jesus. Pois é, chegamos no ponto em que eu queria. Como é que nós vamos reagir numa situação desta? Que alguém desconfia de você, estando você absolutamente certo, correto, seguindo estritamente o que Deus quer. Porque esse é o ponto da nossa série Agindo como Jesus. É ver como ele fez, como é que ele fez. Ah, se os crentes tirassem mais tempo para estudar como Jesus viveu neste mundo. Nunca deixe de ler um livro sobre Jesus e ter na sua cabeça. Bom, eu falei sem sentir, porque muitos costumam ler vários livros ao mesmo tempo. Um é sobre Jesus. Então, se alguém só lê um livro por vez, e eu disser, nunca deixe de ler um livro sobre Jesus, a pessoa vai ler sobre Jesus a vida toda. E não é isso que eu quis dizer. Não lê outra coisa na vida que não seja sobre Jesus. Não, é bom ler outras coisas também. Inclusive, tem muita coisa na Bíblia que não é diretamente. No fim, tudo ele está incluído, lógico, mas tem muitas coisas para se ler. Além da vida de Jesus aqui na terra. Então, quando eu falei isso, foi querendo dizer, entre os livros que você lê, ou se você lê de um em um, procure aqui e colar, tira um sobre Jesus. A vida de Jesus aqui na terra. E se você ler vários ao mesmo tempo, sempre tem um na sua cabeceira sobre Jesus. Esse conselho eu aprendi de alguém décadas atrás, não sei quem foi, lendo algum livro, e nunca deixei de seguir. Muito bem. Como ele reagiu? Duas coisas. Primeira, não argumentou e nem fez um grande discurso se defendendo, muito menos um alarido, um drama, e um show ali de magoado e tal, como nós gostamos tanto de fazer muitas vezes. Imediatamente começou a fazer muitos milagres. Depois, mandou os mensageiros relatarem para João o que tinham visto e ouvido. E acrescentou, e aos pobres se anuncie-lhes o evangelho. Não esqueça disso aí, hein? Não é só curando cego, curando surdo e mudo, não, também, mas coxos pulando, mas diga aí que aos pobres se anuncia o evangelho.
Mas em que exatamente esses milagres e o anúncio do Evangelho também constituiu prova de que ele era efetivamente o Messias? Senhor João, nós chegamos lá e dissemos para ele a tua pergunta, ele não deu um pio, começou a curar pessoas e não explicou coisa nenhuma. Só mandou que nós voltássemos aqui e dissessem que nós vimos. E nós vimos foi isso. Ele curando gente e anunciando o Evangelho. Pronto. João teria entendido alguma coisa? Sim. Que isso fica com as minhas dúvidas, as minhas angústias, as minhas perguntas, e o que ele explicou? Muito mais do que nós pensamos. Ele se baseou em Isaías, que profetizou a vinda do Messias, anunciando quase 800 anos, anunciando o que Isaías dissera quase 800 anos antes. Isaías 35, 4 e 6. Se não quiser ir lá, não precisa, que eu não vou desenvolver o texto, não é o propósito de ver a doutrina, mas a reação dele. Então, Isaías 35, de 4 a 6, diz: dizei aos desalentados de coração, sede fortes, não temais, eis o vosso Deus, a vingança vem, a retribuição de Deus, ele vem e vos salvará. Olha o peso da profecia. Então, se abrirão os olhos dos cegos. Opa! Se desimpedirão os ouvidos dos surdos. Os coxos saltarão como os servos. Exatamente as palavras que Jesus mandou os discípulos repetirem para João, como explicativas do que ele, Jesus, estava fazendo. Pois águas rebentarão no deserto. Aqui fica maior ainda, aqui aponta para o milênio. Ribeiros no ermo. E a passagem belíssima continua. Então Jesus estava dando aqui pequenas amostras do que seria a era de muitas bênçãos, muitas e maiores bênçãos, paz para Israel, mudanças até topográficas, como nós vamos ver hoje à noite, por coincidência, lá no Apocalipse. Então Jesus está aqui dizendo o que foi profetizado por Isaías, meus amigos. Eu estou cumprindo, literalmente, ou dizendo melhor, estou começando a cumprir. Vocês ainda não vê o deserto florescendo, vocês ainda não vão ver ainda as condições que eu vou fazer nesta terra, quando eu for voltar para cá e reinar, como Isaías predisse, e muitos outros profetas. Mas eu comecei a fazer, isso é só uma introdução. Qual? Curando o cego de nascença, manda outro fazer. Então a introduçãozinha dele era algo que só ele podia fazer. Coxos pulando lá, e pregando o Evangelho, interessante o que ele inseriu lá. Isaías 61, 1, só vou ler essas duas passagens sobre Isaías, passagem muito conhecida, inclusive. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. É uma pessoa falando aqui, é um cidadão, é um homem, o Messias. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. E a passagem continua. Isso aqui é uma descrição perfeita dos que os enviados de João viram Jesus fazendo. E Jesus usou essa passagem de Isaías 61 para justificar o seu ministério messiânico lá em Lucas 4, que eu não vou ler. Porque eu estou mais interessado é na reação do Senhor Jesus Cristo. Então ele faz milagres, repete
as palavras centenárias de João Batista profetizando que o Messias faria aqueles milagres que ele acabou de fazer na frente dos enviados, e disse: digam a ele o que viram. Só em falar, alguém acostumado com os profetas iria associar imediatamente. Já era suficiente para João entender o recado. Ou seja, sim, João, eu sou aquele que haveria de vir. Sim, está confirmado. O que você disse, apontando para mim, como sendo o Cordeiro de Deus, está correto, João. É isso que ele fez. Então a primeira coisa foi não se defender de uma maneira muito assintosa e falando e dramatizando e tal. Ele provou. Aí a gente pode quase imaginar, eu posso pelo menos, eu consigo quase imaginar os enviados de João Batista dando meia volta para partir, e Jesus diz alguma coisa. E essa é a segunda reação dele. Não pronunciada no ímpeto de uma emoção forte, foi a segunda que veio, vocês viram, foi nem a primeira, foi a segunda frase que ele disse, mas acho eu um complemento da primeira coisa que ele disse, tipo algo assim: peraí, a propósito, digam também isso. E esse complemento que veio é forte. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Agora veio uma palavra dirigida para João. Se alguém me perguntasse se Jesus ficou totalmente indiferente à atitude de João, ficou tranquilo, sereno e não sentiu emoção alguma e tal, eu diria não. Eu acho que ele não ficou indiferente, sem emoção alguma, não. Você acha que ele ficou um pouco sentido? Eu diria, acho. Agora, opinião minha, o coração é de Cristo, só ele poderia responder. Eu estou aqui pensando o que eu imagino. O recado que Jesus mandou a João mostra isso, penso eu. De maneira muito cuidadosa, é como se Jesus estivesse dizendo: João, não entre por esse caminho de desconfiar de mim. Vá por aí não, João. O mais nobre é crer de maneira inabalável, sem olhar para as circunstâncias. Não crer em mim, João, é tropeçar. É andar na contramão de Deus. E bem-aventurado é aquele que se angustia com a minha pessoa, desconfia da minha pessoa, tem raiva da minha pessoa, ou mesmo é indiferente à minha pessoa, de alguma forma tropeça. Vê em mim algum motivo de dúvida, de alguma coisa ruim, negativa. E o contrário, João, vocês sabem que bem-aventurado é feliz. O termo é a mesma coisa. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. É feliz os que têm fome e sede de justiça. Então ele disse: o contrário de ver em mim algum motivo de tropeço, que é ver só coisas boas em mim, crer em mim, acreditar em tudo aquilo que eu digo que eu sou, o contrário disso é ser feliz. Que seria interessante. Diga aí, defina aí uma maneira, pode ter 1000 maneiras, mas diga aí o que é uma definição de felicidade. Rapaz, é não ter tropeço nenhum na pessoa de Jesus Cristo. Zero, ao contrário, ter só alegria na pessoa
dele. Só motivos positivos, alegres, de fé na pessoa de Jesus Cristo. Isso é felicidade. É a definição, uma delas, como eu falei. É comum você receber reclamações ou questionamentos quanto a alguma maneira sua de proceder quando você realmente está falhando. É comum. Nós recebemos ou críticas ou perguntas inquisidoras, tipo essa de João, perguntas probatórias que estão lhe provando e estão duvidando de você. É comum. E muitas vezes acontece da pessoa que está fazendo ter toda a razão. De fato, nós demos motivo, porque nós erramos abertamente, ou nós demos motivo para que desconfiassem de nós não fomos muito claros quando colocamos. Às vezes procede plenamente alguma manifestação de dúvida sobre nossa pessoa, nosso caráter, nosso proceder, nossas palavras, às vezes procede. Mas muitas vezes não procede. Muitas vezes são levantadas dúvidas a nosso respeito quando nós estamos absolutamente corretos. Especialmente tratando-se de coisas espirituais, coisas não tão fáceis de serem percebidas, e coisas que Deus quer que nós façamos, e certas ações que parecem, às horas de muitos, um erro ou falta de amor, e isso é exatamente o contrário. Amor é aquilo mesmo. Como aos olhos de muita gente, o pai que disciplina fisicamente o filho, está estragando o filho. É um absurdo, é um ditador. E a Bíblia diz só o contrário, que o pai que não disciplina o filho, ou a mãe, não ama o filho. Então é um exemplo em que, aos olhos de milhões, alguém está agindo errado. E a pessoa diz, eu estou agindo certo. Ela é criticada, e tudo, processada, talvez presa, mas eu estou certo em fazer assim. Lamento muito. Não admito. Ou não é fato, eu não aceito dentro do meu coração que isso aqui está errado. Pronto. É numa situação dessa que nós podemos ser facilmente injustiçados, avaliados erroneamente, e isso dói muito. E dói quanto mais vier de pessoas que nós amamos e respeitamos e valorizamos nas nossas vidas. E devemos ter cuidado ao reagir sobre debaixo de um sofrimento por injustiça ou incompreensão, uma reação, como eu comentei, que Jesus não teve, acalorada, com raiva, como fosse a pior coisa do mundo, coisa assim, que eu acho que todos nós, eu garanto, eu tiro o acho, reagem muitas vezes assim, de uma maneira muito, estou sendo questionado, questionado na minha integridade, na minha honestidade, ou nisso, ou naquilo. Como é que pode? Minha mulher querendo ver o meu celular, não é meu caso não, mas de muitos certamente são, querendo ver o meu celular, meu WhatsApp, não sei o quê. Eu estou sendo questionado, aí faz um discurso, e pior, chuta a mesa, e assim não dá, e faz realmente um barulho enorme. Vocês imaginaram se proporcionalmente Jesus fosse fazer um barulho proporcional ao que ele é, a quem João Batista é, a quem aqui estava envolvido nisso, na forma que foi feita em público, na frente dos próprios curados de Jesus ali, eu não quero nem imaginar se Jesus fosse fazer uma reação emotiva e dolorida, visivelmente, tá? Então,
não adianta se queimar de raiva, fazer um discurso indignado. E às vezes a gente quer defender com muitos raciocínios, argumentos. A lógica aqui, a lógica ali, o argumento aqui, porque está convencido que tinha razão. Convencido que tem razão. Estou partindo do princípio que a pessoa aqui está convencida de que tinha razão. Jesus, em momento nenhum, disse: epa, tem uma coisa errada comigo. Se meu próprio arauto está em dúvida, agora eu mesmo estou balançando aqui. Não. Em momento nenhum, nem piscou. Começou a fazer milagre e disse: diga lá o que viram. Deve ter durado 2 minutos o encontro. Então, eu estou partindo do princípio que tudo isso que você gosta de fazer, muitas vezes, esse show de raiva, indignação, mágoa, não sei o que e tal, é partindo do princípio que você está convicto que está absolutamente certo. Não há motivo para você ser desconfiado agora da sua idoneidade, disso ou daquilo. Se você achar que realmente tem motivo, é outra situação que eu não vou nem comentar, eu quero encerrar já. Vou nem comentar. Se você está com consciência tranquila de quem tem trilhado os caminhos de Deus, agido de uma maneira cristã, correta, mostre o que você tem feito. E deixe os resultados falarem por si mesmos. Observe isso na minha vida. Observe aquilo, observe aquilo, observe aquilo. Deve ser feito com humildade, não aos berros, e não num espírito de arrogância, nem de se gabar, já estragou tudo, se for, mas num espírito de realidade. Quando Jesus curou ali, não era para se gabar: eu sou o tal, ninguém cura aqui um cego de nascença. Não era esse espírito. Mas é real. Veja aí o que estou fazendo. Se gabando não é um assunto, meu amigo. Eu estou expondo o que eu estou fazendo. Ou não estou? Veja o que eu estou fazendo. Diga para João. Ele vai entender que Isaías profetizou estudinho do Messias e que eu sou de fato o enviado. Então, mostrar de uma maneira correta, com a atitude correta, lembrar, é admissível. Entendo eu, Jesus fez assim. Agora, pastor, mas é porque eu fico muito triste. Pode ficar. Eu acho que Jesus ficou também. Como é que o senhor acha? Por causa da frase dele. Mais do que triste, as coisas de Jesus eram muito mais puras, muito maiores, muito mais santas do que a gente pode até avaliar. Então, eu não sei nem se é o caso de dizer, ficou tristinho, né? Não é só isso. Que eu acho que ficou mesmo triste, com aquela pergunta não, com aquela afirmação final que ele queria que fosse transmitido. Quanto a essa frase aqui, bem-aventurado que não tropeçar em mim, ninguém pode dizer esta frase a não ser Jesus Cristo. Então, nisso nós não podemos imitar Jesus. Você não vai ter coragem de dizer uma frase dessa: bem-aventurado é aquele que não vê em mim, portanto, para você, motivo de tropeço. Paciência. Eu não ousaria. Mesmo assim, quando alguém lhe avaliar de uma maneira injusta, não compreender sua maneira de agir, ou duvidar, se você se encaixa em alguma situação, e você tiver uma convicção que está no lugar certo, de que fez o que era certo, talvez seja o caso de dizer: é bom você examinar bem os motivos pelos quais você está me questionando. Aí vale. Você conhece bem as minhas obrigações na função que eu estou desempenhando, por exemplo, e você está me questionando? Você sabe o que eu preciso fazer e o que eu não preciso fazer para você estar dizendo isso? Você conhece bem o meu trabalho? Você está falando com conhecimento de causa, e você conhece, se você conhece, você tem avaliado o meu trabalho de uma maneira mais profunda?
Eu estou sempre disposto a aprender, a consertar meus erros, mas nesse caso, eu acho que eu estou no lugar certo e fazendo o que é certo. Não tem nenhum problema. Jesus fez isto. É Jesus, eu sei, mas devemos imitá-lo. Em algumas coisas, outras sim, outras não, porque, digo outras não no sentido da divindade dele e tudo, não dá. Mas em termos de um comportamento humano, é em tudo, como eu já disse até na oração, 100%. Então, fique com isto. Você pode dizer e comentar que não está aceitando aquilo. Jesus aceitou a dúvida de João Batista? Absolutamente não. Então, ao não fazer um drama e um discurso sobre aquilo zangado e tal, e agiu da forma mansa como ele agiu, e com poucas palavras, de maneira muito sábia, mas ele mostrou muita coisa. Não deixou João em dúvida. Aliás, disse João, é bom você sair desta linha. Você não vai ser feliz assim, João. Não é que vai para o inferno, não. Não vai ser feliz, vai se angustiar aí à toa. Não sei se isso melhorou lá com João, com a reação de João, até ser decapitado, não sei. E foi para o céu direto, é óbvio, mas não vai ser feliz. Então você pode dizer alguma coisa nesse sentido de eu estou convencido de que essa é a linha. Agradeço a sua colocação, mas não. Em suma, numa situação assim, embora triste, não se sinta indignado como se fosse a maior ofensa do mundo e você fosse o santo maior que existe nesse mundo. Mesmo sendo injustiçado naquilo, você tem muitos defeitos. Tem quase uma piada, que eu não gosto muito dela não, dizem, rapaz, menino é o seguinte, menino o pai chama e bate. Se o pai não sabe por que está batendo, o menino sabe por que está apanhando. Eu não concordo, obviamente, com essa filosofia, mas sabe o que quer dizer? Tem um fundo de verdade aí. É que o menino faz muitas coisas erradas, e que o pai nem sabe, e faz. Eita, eu estou apanhando por aquilo. Ele nem soube. Como é que ele soube disso? Então, isso aí é fato. Não é que o pai vai bater indiscriminadamente. O que eu quero dizer é assim, nós temos muitos pecados. Então, se alguém está lhe examinando injustamente por aquele pecado, ou aquela atitude sua, ou aquilo que a pessoa não gostou, se ofendeu, coisa assim, e de fato aquilo não combina, não é real, mas tem tanta coisa pelo qual não justifica você ficar todo magoadinho e coisa desse tipo. Porque se não é por aquilo, mas bem que você mereceria ouvir por muitas outras coisas. Não justifica a pessoa acusar ou duvidar sem motivo, não justifica. Mas falando do ponto de vista do magoado, do que faz o drama e coisa assim, não. Fique sereno, mostre como você tem sido, diga alguma coisa que mostre a sua tranquilidade naquilo que você tem feito e deixe o resto com Deus. Cristo fez assim. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a imitar cada vez mais o Senhor Jesus Cristo. Em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém.